Deus te abençoe com esse culto, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós desejamos que você seja grandemente abençoado por este culto, pelo louvor, pelas orações que serão aqui proferidas e pela palavra que será trazida. Amém. Somos uma igreja que adora, uma comunidade de sacerdotes. Somos uma igreja que ensina, uma comunidade de discípulos. Somos uma igreja que edifica, uma comunidade de trabalhadores. Somos uma igreja que ama, uma comunidade de servos. Somos uma igreja que testemunha, uma comunidade de missionários. Somos uma igreja que ora, uma comunidade de intercessores. Somos uma igreja que crê em milagres, uma comunidade de crentes em Deus. Nossa igreja breve virá, anuncia a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz esse trabalho, ainda que humilde, na misericórdia do nosso Deus, mas faz com amor, faz entregando a tua vida e as coisas aqui da igreja. Agradecemos demais ao culto, a aula que nós tivemos na sexta-feira, e mandamos um ósculo santo para a Rosa, para a Nara, para o Mateus, para o outro Mateus também que esteve aqui, para a Ana Flávia, e todos que estiveram aqui na linha, que foi uma bênção, com a graça de Deus, né? Estávamos reunidos, mais o presbítero Márcio, e foi muito gostoso, foi muito bom. Então eu queria agradecer a Deus e pedir que vocês orem por esse novo início de aulas de sexta-feira. Amém, amém. Então hoje, 31 de outubro, um domingo, o boletim nosso completou aí 402 boletins do ano sexto da igreja constituída com CNPJ e funcionando de acordo com as leis dos homens. E nós temos planejado fazer aquilo que Deus pede. A Bíblia não é um livro comum, mas é a palavra de Deus viva e eficaz. E ela deve ser lida. Quando me perguntam se é importante ler a Bíblia, eu digo, é fundamental. Na vida de alguém que crê no Senhor Jesus, é fundamental, porque é nela que estão as verdades que vão fazer nosso crescimento e fundamentar a nossa fé. Ela tem que ser lida, entendida, obedecida, mas também, e principalmente, que é esse o trabalho da igreja, ela tem que ser compartilhada. Amém. E agora, então, quero convidar aqui o nosso presbítero, Márcio, sua esposa, Silvânia, que venham à frente. Enquanto ele se prepara para fazer a leitura, nós vamos estar hoje baseando o nosso Evangelho na segunda carta de Timóteo, escrita por Paulo. E você que nos acompanha, nós agradecemos com muita alegria que você nos tem recebido em sua casa. Que Deus abençoe a sua família, que o Evangelho seja edificante aí para seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, irmão. Graça e paz. A leitura é Salmos, número 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me em paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o
teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Diaconisa Silvânia vai fazer a oração para darmos início ao culto. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmão. Então vamos à oração. Santo Deus, eterno Pai, louvado sempre seja o seu nome. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para ti aqui, Senhor, nesse culto, que com certeza as palavras vêm de ti, passam pelo pastor e entram em nossos corações e em nossas vidas, para que possamos, Senhor, sermos melhores na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em tudo aquilo que nós fizermos, nós sejamos melhores. Obrigada por mais esse culto, é tudo que eu te peço, eu já te agradeço, no santo nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu peço à irmã Margarete que venha ao culto para então anunciar a leitura que fará. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu farei a leitura do livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. Muito lindo, por sinal, presta bem atenção no que nós vamos ler nesse momento. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Agora nós vamos louvar a Deus com o hino número 28 do nosso cenário, Deus dê-nos glória. Hino 28. Deus
Ana Flávia e Vinícius. Ela vai fazer uma leitura da primeira carta de Pedro. Ela vai anunciar o versículo. Os irmãos que puderem, acompanhem a leitura. Boa noite, igreja, graça e paz. Graças a Deus. Faremos a leitura agora de 1 Pedro 3, versículo 18. A irmã, se quiser fazer um comentário sobre o versículo. Sim. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, aqui nesse culto. Poder ter vindo também sexta-feira, foi maravilhoso. Convido a todos que puderem no próximo encontro que tiver virem também. E realmente começamos a estudar sobre o homem, estudar sobre Deus, sobre toda a criação, desde Gênesis. E foi maravilhoso, porque só reforça o que eu vou ler agora, sobre que Cristo morreu por pessoas justas, injustas. O justo morreu pelo injusto. E isso é uma coisa muito maravilhosa. Às vezes nós esquecemos, né? Mesmo estando aqui todos os dias, mas estamos aqui hoje para nos lembrarmos novamente. Agora vamos fazer a leitura. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. Amém. Uma verdade maravilhosa que é dita nesse versículo. Então agora, com essa palavra no nosso coração, na nossa mente, nós vamos fazer com que as nossas vontades confessem o nosso pecado a Deus. Vamos nos ajoelhar, quem puder, confesse o seu pecado intimamente com Deus. Thank you.
pela obediência dele, pelo cumprimento de toda a sua vontade, Senhor, durante a vida terrena. Nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, porque nós não temos mérito, mas ele tem. No nome dele, nós nos atrevemos a te pedir, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque somos falhos, Pai. Temos proferido palavras fúteis, vãs, pensamentos maliciosos, olhares adúlteros. Nós temos um coração corrupto por natureza, Pai. E nós te pedimos, perdoa-nos, Senhor. Concede-nos, ó Deus, também a graça de perdoar nossos filhos, ó Pai. Nós te clamamos por eles. A nossa fé foi uma graça recebida do Senhor. E nós queremos que ela seja completamente estendida a nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido agora a minha esposa, a missionária Thelma, que vai presidir este momento. Graça e paz, irmãos. Vamos falar de oração. E eu estou fazendo um curso de teologia e agora o que veio hoje para mim foi uma aula que falava só sobre oração. E aí ele falava que quando a gente recebe pouco, porque tem pouca oração. E quando a gente recebe muita coisa, porque tem muita oração. Então isso faz com que nós pensamos que a gente precisa orar. Serviu para mim também. Eu estou orando pouco. Eu preciso orar mais. Porque eu preciso de mais respostas do nosso Deus. Então eu preciso de mais oração. Quem está assistindo é a Maria José Severino. E ela pede oração por ela. Eu vou colocar aqui, viu? Maria José, e já na sexta-feira, no dia de estudo também, nós vamos colocar para que Deus escute essa oração. Eu sei que você assiste aí todo domingo o nosso culto e tem sido uma bênção. E se você já faz parte da família aqui da igreja, viu? Se sinta acolhida, se sinta da igreja. O primeiro pedido hoje é em memória da reforma. Nós estamos completando 504 anos da reforma protestante, como uma intervenção decretada por Deus para interromper a ignorância a que a igreja submetia os fiéis em relação à verdade bíblica. Que Deus capacite pregadores a levarem o Evangelho a toda a tribo, raça, língua e nação. Oramos também por todos esses missionários que estiveram na África, na China, levando a palavra de Deus e a palavra da Bíblia, a palavra escrita, como Deus escreveu. Então oramos por eles. Amém. O segundo pedido é pelo aniversário da Ângela, do Dude, que o Dude é o nosso tesoureiro aqui, e a gente pede saúde, gratidão por sua companhia, por sua amizade, e que Deus a ampare. E ela pediu hoje para mim que ela precisa de muito discernimento e sabedoria. Então, quando orarem, peçam discernimento e sabedoria para a Ângela. Pelo aniversário também da dona Nenê, a minha sogra, a mãe do Zé Benedito, que hoje também faz aniversário, fez aniversário, e eles comemoraram com um almoço gostoso lá. Que Deus abençoe todos que estiveram lá e ela também, estando nas nossas orações. Essa oração também pela visita que amanhã faremos à casa da minha mãe. E faz tempo que a gente não vai lá e ela está bem velhinha e ela pediu, eu queria tanto ver vocês. E ela pediu de uma forma tão humilde, uma misericórdia tão grande,
que queria nos ver, eu e o Zé Benedito. Então amanhã ela vai nos ver, se Deus quiser. Quinto pedido, para que Deus nos capacite a sermos orientadores cristãos em relação aos mortos, como devemos agir diante da morte. Pelos aniversariantes do mês de outubro, que terminou agora, todos que fizeram aniversário em outubro. Pedimos também a Deus capacitação para o serviço de educar pessoas através de estudo bíblico sério e consistente, cheios do Espírito Santo da verdade, que serão ministrados às sextas-feiras, às 19h30, aqui na igreja, na rua Riachuelo 691. As aulas, nós começamos agora a falar sobre doutrina do homem, doutrina do pecado. Então, são coisas que sempre se tem dúvidas. E também pelo Ministério Breve Enviar em Moçambique, que essa semana o Zé Benedito recebeu um telefonema do Aguinaldo, que o Aguinaldo disse que ele voltou para a comunidade dele e eles estão fazendo culto lá. Já mandou para nós um pedacinho do culto que eles estão fazendo lá. E eles disseram que não esquece da gente, que está sempre orando pela igreja. Agradece muito o material que foi mandado. Você acha uma coisa tão simples que a gente mandou, mas ele é de uma gratidão tão grande. E eu acho que é isso. E agora eu vou convidar a minha amiga, a Aparecida, a diaconisa, que vai fazer então a nossa oração. Boa noite a todos. Graça, misericórdia e paz. Lembrando da nossa presidente, Dona Miriam, né? Que ela diz graça e paz, mas é importante dizer misericórdia, que o Senhor teve misericórdia de nós e por isso nos deu a graça, né? Dizemos salmos em Jesus, né? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, é no teu santo nome, no nome do teu Filho Jesus, Pai, que nós te agradecemos por este momento, Senhor. Estamos felizes porque estamos na tua presença. Agradecemos tudo que temos, ó Deus, a ti. Agradecemos as nossas famílias, as nossas moradias, os nossos amigos, tudo, Pai. Tudo, nós te agradecemos. Somos gratos a ti, ó Deus. Somos gratos porque estamos aqui. Somos gratos porque o Senhor tem nos enchido com teu Espírito Santo. E te pedimos, ó Deus, cada vez mais que conceda, Pai, que nós possamos, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade. Vem, Senhor, a nossa mente e no nosso coração. Nos enche, Pai. Pai, que o Senhor possa nos dar discernimento, sabedoria, Pai, como conduzir a Tua palavra, como abordar aquelas pessoas que não conhecem a Ti, Pai, estando com o coração transbordante, Pai, de alegria. Que notícia tão boa desse nosso amigo Aguinaldo, que mora tão longe, mas sabemos que o Teu Evangelho, Senhor, é pregado lá. Que Ele é contigo, ó Deus, que Ele tem um propósito, Pai. Que muitas almas sejam alcançadas através do ministério do irmão, Pai. E nos conceda, Pai, muita paz. Nos conceda, Pai, condições que um dia possamos, assim como prometemos, fazer uma visita e também levar o Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, de qualquer forma que o Senhor nos permitir, Senhor, também dar o suporte necessário para que esse irmão cada vez mais se encha, Pai, do Teu Espírito Santo e leve à frente a Tua palavra num país onde sabemos, Pai, que ainda há privações, Pai. Eles não têm tanta liberdade o quanto temos aqui para falar do Teu amor. Eles ainda sofrem algumas perseguições, mas o Senhor está à frente. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor.
Tem misericórdia de nós, ó Deus, para que possamos, Senhor, não ser barrados pelas armadilhas do inimigo, que possamos, Senhor, chegar onde Tu queres com a Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós pedimos cada vez mais, nos enche, Senhor, tira as barreiras, Pai, que às vezes vem para nos atrapalhar, nos aviva, Senhor, cada vez mais na Tua presença, que possamos orar e orar e orar sem cessar, porque o Senhor é o nosso pão diário, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos liberta, o Senhor é quem nos dá a salvação, e contigo teremos a vida eterna. Pai, somos gratos por tudo e por todos, porque em Ti temos vitória. Obrigada, Senhor, pela vida da missionária Thelma. Obrigada pela vida do pastor José Benedito. Que o Senhor possa acrescentar mais e mais, e que muitas almas sejam alcançadas através do Evangelho dele. Obrigada, Senhor, por cada irmão que aqui se encontra. Obrigada, Senhor, pela nossa união em Cristo Jesus. E que o principal seja o amor que vem de Ti, Jesus. Muito obrigada, Senhor. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Convido agora a todos que acompanhem o hino 244, é um hino fácil, Falar com Deus, enquanto o presbítero Márcio irá recolher nossos pedidos de oração, aqueles que se prepararam e que fizeram os pedidos.
nós ouviremos o hino 55, Vaso de Bênção. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graça e paz. Malaquias, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha mesa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Enquanto ouvimos então o hino Vaso de Bênção, o presbítero Manuel fará a coleta dos dízimos daqueles que se prepararam.
abençoe da mesma forma com todo o carinho. Te agradeço em nome de Jesus, teu filho amado, Pai. Amém. Amém. Se você tem a Bíblia aí em sua casa, em sua sala, abra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Os irmãos que estão presentes, que puderem, coloquem-se em pé. Nós faremos a leitura dos versículos 6, 7 e 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, os versículos 6, 7 e 8. Vamos fazer a leitura e depois nos colocaremos assentados e oraremos. Diz assim, versículo 6: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Até aqui, os irmãos podem se assentar. Bendito é o teu nome, Senhor, e no teu templo, na tua casa, nós estamos, Senhor, buscando o alimento para a nossa alma, a tua palavra, Senhor. Concede-nos discernimento e conhecimento, entendimento, Senhor, da tua palavra e sabedoria para usá-lo, para que nós possamos nos santificar, buscarmos, Senhor, a semelhança do teu Filho. Para nós é muito, muito difícil, porque nós temos a natureza pecadora. E nós buscamos, Senhor, por Teu Santo Espírito, a Tua Palavra, que ela nos santifique nessa noite, que ela nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós fizemos a exposição de um texto da carta de Pedro. E nós dissemos que a carta de Pedro havia sido escrita logo depois do ano 60. O cristianismo havia 30 anos ali, então ele já havia se espalhado. Essa carta de Paulo, ela é talvez chamada até das últimas palavras de Paulo. Essa é a segunda prisão de Paulo. Paulo está preso em Roma, na masmorra romana, chamada hoje, ou depois de séculos, ela foi chamada de prisão arlequina, e ela pode ser visitada até hoje. Essa prisão era uma antiga cisterna, onde tinha uma fonte de água, ela enchia a cisterna para abastecer a cidade de Roma, que naquele tempo era cercada por muralhas. Quando essa cisterna foi aumentada, foi transformada essa cisterna em uma prisão. E essa cisterna, ou essa prisão, ela estava localizada no subsolo de uma antiga prisão, próxima ao Capitólio. Quem conhece Roma, só localizar o Capitólio. Ali ao lado ficava o Fórum Romano, onde se julgavam, e embaixo do Fórum era localizada a masmorra, onde presos ficavam, onde prisioneiros de guerra
e geralmente generais, grandes patentes, eram estrangulados e eram jogados dentro dessa chamada cisterna, ou da masmorra, ou dessa cela onde Paulo ficava. Porque dali, o esgoto de Roma passava próximo dali. Vocês podem imaginar que lugar Paulo estava? Vocês podem imaginar que posição Paulo estava? Nessa situação, Paulo era um prisioneiro, já tecnicamente aqui, condenado, julgado, condenado e já com a pena capital decretada. Paulo estava há pouco tempo de ser morto. E você olha para as cartas de Paulo a Timóteo e você olha o amor que ele tem quando ele escreve essas cartas, o cuidado das palavras e ensinando um jovem, uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, doente, raquítico, ameaçado pelos mais velhos da igreja. Paulo tem cuidado de exortar esse menino, esse que receberia dele o ministério. Paulo estava tombando, literalmente Paulo estava nos últimos dias de vida. E ao contrário do que nós pensamos, quando alguém escreve uma carta linda, cheia de amor, nós podemos imaginar que ele estava num lugar limpo, num lugar claro, num lugar que tinha cheiro bom, roupas boas, mas não. Nessa carta, Paulo pede a capa que ele havia esquecido, porque era muito frio, era uma espécie de caverna na rocha. Ali ele ficava com os ferrolhos nas mãos, nos pés, sentado no chão, onde ali mesmo ele fazia suas necessidades, dormia sobre isso, sua cama era no chão, e ele escreve essa carta. Eu fico pensando, quando eu olho e me comparo, que imensa diferença que existe entre eu e ele. Quanta diferença, porque é humilhante, me envergonha saber da situação dele e da minha. E você? Como é que você encara? Como é que você vê isso? Mas eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo e você que está aqui presencialmente. Daqui a 2 dias nós teremos comemorado aí o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos é um feriado em homenagem aos mortos. A maioria das pessoas não reflete sobre a morte. E eu queria usar esse texto para você ler, refletir sobre a morte. A morte tem sido uma grande preocupação nesses 2 últimos anos. Ela atingiu muita gente próxima de nós, quase levou pessoas amadas, ou então levou pessoas que amávamos. O que a morte significa para você? Você já passou o perigo de morte? Assim como o apóstolo aqui já está condenado. Não há
há como ele escapar, não tem como ele sair dali, nenhuma possibilidade dele fugir dali. É um buraco na rocha. Ele é jogado literalmente por um buraco na rocha, dentro de uma caverna, sem saída. Só quando ele for executado, ele vai ser puxado por uma corda para sair, para morrer. E ele escreve esses versos. Diante da morte, você seria capaz de escrever assim, como Paulo escreve? Que amor tinha esse homem? Eu queria perguntar para você, a morte te assusta? A morte te deixa preocupado? Ou você tem pânico quando pensa em morte? Pavor? Como você enfrenta a morte? Uma notícia como uma doença maligna que vai te levar em alguns meses, um tratamento que vai ser feito para adiar apenas a morte, ou mesmo você que é muito jovem e que tem saúde perfeita, que é inteligente, que é sadio, cresceu numa casa de posses. Você já pensou sobre a morte? Porque ela vai acontecer. Ela vai vir. As perguntas que eu estou fazendo são respondidas por esse texto. Os que creem em Jesus e os que não creem em Jesus, dois grupos. Eu vou falar dos que creem em Jesus, porque Paulo nos diz isso. Paulo é o apóstolo aos gentios. E ele então começa assim. E eu vou só mais um comentário para você saber. Nero havia posto, incendiado, pôs fogo em Roma. Ele queria construir uma nova cidade. E quando os seus inimigos o acusaram de que ele havia incendiado a cidade, ele então usa os judeus inimigos dos cristãos para levantar uma acusação contra os cristãos. E Paulo é colocado como o principal, como aquele que foi o mentor dessa ideia. Por isso Paulo é condenado. Então esse apóstolo que não tinha 10% do seu corpo sem cicatrizes, esse homem quase morreu 2 vezes, foi picado por serpentes, sofreu 2 naufrágios, foi açoitado mais que 5 vezes, foi apedrejado quase até a morte, perseguido, injuriado, difamado. Ele então diz assim, no versículo de número 16 do capítulo 1, ele diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Que lindo! Dentro de uma prisão ele consegue agradecer esse Onesíforo que o recebeu em sua casa, que cuidou dele enquanto ele estava doente. E Lucas, que Deus pôs ao lado dele para que pudesse escrever essas cartas. Lucas que curava Paulo, suas feridas, suas doenças, suas chagas, esteve ao lado desse gigante. E Nero o condena porque ele
foi acusado de incendiar Roma. Esse é Paulo, esse é o grande Paulo. E ele então escreve essa pequena porçãozinha de 3 versículos. E nós vamos olhar a morte desse ponto de vista, do ponto de vista de Paulo. Ele diz, então, no verso 6, quanto a mim, ele vai então dar aqui 9 aspectos daquele estado dele, de como ele estava, de como ele esteve e de como ele pensa que vai estar. Como ele esteve no passado, como ele está no momento e como ele vai estar no futuro. Interessante, 3 versículos. Quando a gente olha a palavra de Deus, cada palavra, ela tem uma riqueza de ensinos que é infinita. E é impressionante o que se tira daqui. Então ele prepara a gente. Quanto a mim, agora ele vai falar dele como um crente, como eu e você, como um crente preso, prestes a ser morto. Ele então diz, a primeira observação que ele faz: estou sendo. A palavra, são 2 verbos conjugados. Estou sendo. Então, são olhados no presente. Estou sendo já oferecido por libação. Primeira observação. Libação, quem olha o livro de Levítico vai perceber que libação é o derramar de um líquido, de um suco de uva ou de vinho por sobre um altar. Então, olhando essa palavra libação, ele diz: a minha vida está sendo oferecida em libação, em sacrifício. A minha vida está sendo ofertada a Deus. Ele não via a morte dele como morte. Ele não estava revoltado, não estava preocupado, não tinha nestes textos, não tem preocupação de Paulo. A morte do crente não deve nos preocupar. Nós não podemos olhar a morte como um incrédulo. Preste bem atenção. Mude a sua perspectiva de morte e torne ela parecida com a de Paulo. A sua vida tem sido oferta para Deus, ela tem sido sacrifício vivido para Deus. Você tem deixado que a sua vida seja oferecida em libação para a glória e honra de Deus? Como Paulo está aqui, ele não está preocupado com a morte, ele está dizendo que a vida dele está sendo oferecida em sacrifício. Ele continua: e o tempo da minha chegada, da minha partida é chegado. Que interessante. Ele tem consciência, ele afirma aqui que ele vai morrer, mas ele não fala que vai morrer. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Quando a gente olha no grego, essa palavra partida, ela tem alguns significados, e todos têm a ver com isso. Você pode traduzir com diversos deles, mas eu vou dar para vocês alguma ideia. O primeiro significado é como se você estivesse tirando um fardo pesado das costas de alguém. Alguém que tivesse uma mochila enorme, pesada nas costas, e então você vai e tira a mochila daquela pessoa, das costas dela, e você diz assim: vai descansar. Descansa das suas fadigas.
Quem está cansado aqui? Quem está exausto de enfrentar problemas? É como se fosse isso. Paulo está dizendo, a morte é como se você tivesse o fardo das costas tirado de você, de sobre a sua costa. E você então descansa das fadigas. Primeiro significado. O segundo é como se você tivesse tirado os ferrolhos das mãos, dos pés, tirado o maniete das mãos atadas atrás das costas, aquele ferrolho que fica no pescoço de um prisioneiro. Você tira todas as algemas dele e você diz, está livre. Partida, não morte, está livre. Tirou as algemas, tirou os ferrolhos, desatou os nós, está livre. Terceiro significado dessa palavra, partida, ele diz, o tempo da minha partida é chegado, não vai demorar, já chegou, eu já estou condenado, então vou partir. É a retirada das estacas de uma tenda, tirados as cordas da tenda, aquelas tendas que são mantidas antigamente. Paulo era um construtor de tendas, ele vendia tendas para sobreviver. E então é como se você tirasse as estacas, desamarrasse, dobrasse a tenda e dissesse assim, esta é a morada provisória. Você é um peregrino na terra, eu sou um peregrino aqui, eu vou partir, eu vou para um lado de lá, vou para o melhor. O tabernáculo que eu usei aqui vai para a terra, volta para o pó, mas eu vou para a presença de Deus. Uma tenda desarmada para a morada, a Jerusalém celestial, em conforto. E a última seria como você levantar âncoras de navio, desatacar o navio, desamarrar o navio, e então partir do porto em direção ao outro lado. A partida tem esse simbolismo. Todas essas traduções da palavra elipsis é partir. Partir. Paulo não tinha medo, porque ele sempre disse que viver é Cristo e morrer é lucro. Essa era a teologia de Paulo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que esta vida. Esse era o pensamento de Paulo. A morte não o amedrontava, a morte não causava nele pânico. Eu vou dar um testemunho. Pessoas que são uma vida inteira, são frequentadoras de igrejas, pessoas que chegam até uma certa idade, já adoecidas, enfraquecidas, envelhecidas, elas começam a se apegar a objetos, a pedir novenas, a pedir para imagens, porque elas têm medo de morrer, elas não sabem o que vai acontecer do lado de lá, elas se apegam a tudo que existe aqui, porque elas não querem partir, elas não sabem
para onde elas vão. Pessoas que não creem em Jesus, pessoas que não entregam a vida a Jesus, não sabem o que vai acontecer após a morte. Então, palavras, termos, frases de efeito. A morte, ela é mais do que morrer, porque a vida é mais do que viver. Não é só morrer e acabou. A morte é mais do que morrer. E não morre bem quem não viveu bem. Não consegue morrer bem quem não viveu bem. Há o pânico no final da vida, diante da morte, da perspectiva de morte. Muitos entram em desequilíbrio, síndrome do pânico, não conseguem sair de casa, têm medo de tudo, porque têm medo da morte. Mas o crente, ele não tem medo da morte. Essa é uma prova de que Paulo não tem medo da morte. Ele chama de partida, é o momento dele. Porque o crente tem que morrer. Porque o crente precisa morrer. Porque ele está vivendo num mundo de pecado. Um mundo corrompido. Foi decreto de Deus que todos, ímpios ou não, crentes ou não, todos têm que morrer. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Não se engane com vidas e vidas e vidas, encarnações. Não se engane, é uma vez. A morte acontece só uma vez. A verdade bíblica é essa. Foi Deus então que nos criou e nos orientou sobre isso. Paulo então olha para o presente e diz: eu estou sendo oferecido. A minha vida é um sacrifício ofertado a Deus, e a minha partida é chegada. Mas ele também faz no versículo 7 um outro ângulo de visão. Ele começa dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 3 verbos no passado: combati, completei e guardei. Ele se compara então a um soldado de início. Combati o bom combate. E aí então nós temos que olhar para nós. Você tem combatido um bom combate? Você tem sido um bom soldado? Você tem feito o que Deus pede? Você tem compartilhado aquilo que você aprende na igreja com o seu pastor? Você tem levado a palavra às pessoas onde você trabalha, onde você mora, com seus vizinhos, com seus amigos, com suas crianças? Você tem feito isso? Você tem combatido um bom combate? Paulo se compara com um soldado que está prestes a tombar, mas que está entregando o seu lugar para outro soldado, que é Timóteo. Ele não vai deixar, a guerra não vai acabar. Veja que um soldado pode cair, pode morrer, mas vem outro no lugar e a guerra vai continuando. Faz 2000 anos. E nós somos abençoados porque o Evangelho chegou através de mortes como a de Paulo, chegou até nós hoje. A Bíblia chegou até nós por causa de pessoas assim, como Paulo, como Timóteo, como Pedro,
Combati o bom combate. Você tem feito isso? Você pensa que a sua vida é só receber na igreja? Você tem que compartilhar a palavra. Aqui na igreja você lê a palavra, você entende a palavra, você obedece a palavra, mas você precisa compartilhar ela. O bom combate significa você levar o evangelho a mais pessoas. Tem muita gente que precisa do evangelho para ser salva. Sem ouvir o evangelho não há como, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E ele então diz o segundo verbo, completei a carreira. Aí de soldado, ele passa a se comparar a um atleta. De soldado a um atleta. Completei a carreira. Eu acabei a corrida. Eu cruzei a linha de chegada. Eu completei a minha parte. E um corredor naquele tempo, ele não corria sozinho, ele corria em equipe. E um corredor entregava o bastão, até hoje é assim, mas entregava o bastão para o próximo. Quando o corredor estava quase morrendo de tanta canseira, ele cruzava aquele trecho e entregava o bastão para o próximo. Paulo, que está entregando o bastão para Timóteo, que bonito é isso. Eu sei que um dia eu também vou tombar como soldado, precisa vir outro no meu lugar. Eu vou tombar como um atleta, precisa vir outro no meu lugar. Cada pastor tem o seu tempo. O tempo da minha partida é chegado. Algum dia Deus vai me levar, mas no meu lugar vem outro. A guerra continua. O reino de Deus precisa se expandir. As pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, para que o Espírito Santo, através da palavra, regenere essa pessoa, tire ela da morte espiritual, faça dela uma nova criatura em Cristo. Precisa acontecer isso. E Deus levanta pedra, como eu, por exemplo. Eu sentava em banco de igreja desde criança, não tinha nenhuma motivação para fazer o que faço. Não há mérito nenhum em mim, mas Deus me levantou para isso. Não sei como. Já contei meu testemunho, mas é assim com todos. E vai acontecer com muitos ainda. Completei a carreira, cruzei a linha de chegada, entreguei o bastão, minha parte acabou, mas a corrida continua, a guerra continua, o Evangelho precisa ser levado, e ele termina, guardei a fé. Que lindo que é isso, guardei a fé, apesar de tudo, apesar de não ter a minha pele todinha cicatrizada, envelhecido, meus ossos doem, não tenho mais lugar onde me machucar. Paulo, machucado pelos ferrolhos, pelos apedrejamentos, pelos açoites, perseguição, pela injúria dos judeus que odiavam Paulo. Ele diz: guardei a fé. Você tem guardado a fé? A fé, esse termo guardei a fé significa perseverei até o fim. Eu fiz o que Deus me ensinou a fazer, guardar a fé,
negar Jesus, jamais. Eu morro, mas não nego. Eles eram obrigados a adorar o imperador. Nero já se considerava um louco, mas já se considerava um Deus. Já haviam cultos aos imperadores romanos e eles exigiam isso dos cristãos. Os cristãos que não adoravam os imperadores eram mortos. A realidade aqui é terrível, muito pior do que hoje. Nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Passando então a olhar para o futuro, ele viu a situação dele no presente, dentro daquela cela, olhou para a vida que ele viveu, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora ele olha para frente. Em nenhum momento você vê medo de morte, em nenhum momento você vê Paulo reclamando, se queixando. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele sabe que o prêmio dele já está lá. Ele não vê, ele não sabe o que é, ele não tem noção de como vai ser. Mas é muito mais do que olhos viram, ouvidos ouviram e mentes podem imaginar o que Deus tem preparado para nós. Esse termo que Paulo diz aqui, já agora a coroa da justiça me está guardada. Cada lágrima que você derramou, Deus guardou no recipiente. Cada oração que você proferiu, cada vez que você dobrou o seu joelho, Deus viu. Não se preocupe, a tua coroa está guardada. A coroa aqui é aquela guirlanda que eles colocavam na cabeça dos vencedores, dos generais que venciam batalhas, guerras, dos corredores que venciam corridas. A coroa da justiça, que é Cristo, me está guardada. E ele continua: a qual o Senhor, reto juiz. Aqui eu vou parar mais um parênteses. Como ele foi condenado por julgamentos da terra, por Nero, condenado à morte. Ele foi acusado pelos judaizantes falsamente. Paulo sabia que ele era inocente, mas ele não se queixa. Ele não profere palavras. Ele apenas aceita. Ele aceita. O reto juiz é Deus, não é aqui. Você não se preocupe com as injustiças que estão sendo cometidas contra você, nas injúrias que estão dizendo contra você, nas vezes que você sofreu dores, noites sem dormir, por causa de alguém ter feito mal a você. Não se preocupe, há um reto juiz que vai julgar. Reto juiz que não falha. Nero falhou porque havia por trás disso o crime que ele havia cometido. E havia por trás disso os judeus que acusaram Paulo do incêndio. Haviam criminosos soltos e um inocente sendo morto. Essa injustiça, o reto juiz vai julgar.
Então você não se preocupe, não é privilégio seu, não foi só você que sofreu, não somos só nós que sofremos injustiças. Paulo perdeu a vida sendo inocente. Jesus perdeu a vida, ou melhor, Jesus deu a sua vida sendo inocente. Isso comove o coração, isso mostra como Paulo encara a morte. Perto do dia dos mortos, você poderia ter esse tipo de conduta que Paulo está tendo aqui? Será que nós seríamos capazes de agir como Paulo? E não somente, então Paulo diz que a coroa estará guardada para ele. E no dia, o reto juiz me dará naquele dia, na volta do Senhor. Mas ele não fica nisso. Ele então me encoraja. Imagine o testemunho que Paulo está dando para Timóteo. Quanta força Paulo passou para Timóteo nestes 3 versículos. Eu estou para morrer. E você vai continuar lutando, combatendo o combate que eu estou deixando. Eu vou tombar como soldado. Mas você vai me substituir. Eu acabei a corrida, entrego o bastão para você continuar correndo. Eu guardei a fé e você vai continuar guardando a fé. Mas também, não somente a mim, ele disse, não somente a mim. Essa coroa que está guardada não é só para mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Por isso a nossa igreja prega a breve volta de Jesus, porque nós precisamos amar a vinda de Jesus. Como assim? Amar a vinda de Jesus significa esperá-lo, estar pronto, sóbrio, não bêbado, estar pronto em oração e não vivendo o que o mundo oferece, estar se preservando de pecar e não pecando à vontade. Amar a sua vinda significa estar separado, como um vaso de honra, separado do mundo. O mundo nos olha como malucos, como loucos. Vocês não vão à festa, vocês não bebem, vocês não fumam, vocês não jogam. Como disse a Flavinha sexta-feira, eu não bebo, não fumo, não jogo, não faço nada, então eu vou para a igreja. Só a Flavinha, mas é um exemplo para nós, é um testemunho, porque é você se separar para Deus, você estar se oferecendo em sacrifício, uma oferta de libação, como diz Paulo, a sua vida ofertada para o Senhor como sacrifício, amando a sua vida, aguardando a sua vinda, perseverando, guardando a fé, pregando o Evangelho, falando de Jesus para todo lado, pelos cotovelos, testemunhando de Jesus, sem ter vergonha, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Esse texto, ele pode ser resumido pelo Salmo 23, que o irmão Márcio leu. Se você olhar
este apóstolo, ele estava sendo morto por um tribunal injusto. Sendo inocente, ele ia ser morto. Mas ele não tem medo. E então, nós olhamos para o Salmo 23, que o irmão leu, e nós vamos olhar o que diz esse Salmo em relação a Paulo. Paulo poderia estar dizendo: o Senhor é meu pastor, e eu sei que Ele me protege, Ele não vai deixar nada me faltar. Isso significa que, quando Estevão morreu, ele estava já ajoelhado, quase desfalecido, e ele olhou para o céu e viu o Senhor em pé à direita de Deus, à direita do trono de Deus, em pé, esperando Estevão, confortando Estevão, evitando que Estevão sentisse as dores das pedradas. É isso que Jesus faz. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Paulo nos chama a atenção para isso. A minha vida está sendo ofertada para a glória do Senhor. E ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Paulo estava numa masmorra, metros e metros abaixo do nível da terra. Mas é como se ele estivesse junto às águas, descansando, refrigerando a sua alma com o pastor Jesus, guiando pelas veredas da justiça, porque ele amou a sua vida, pelo amor do seu nome. Paulo estava então andando pelo vale da sombra da morte. Literalmente, Paulo estava no vale da sombra da morte, mas ele diz: eu não temerei mal nenhum. É essa a ideia de como você deve enfrentar a morte. Não temerei mal nenhum, nem que o vale da sombra da morte me assombre a vida. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Paulo sabia que o Senhor estava com ele. O Senhor estava comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele estava ferrolhado, sentado no chão, com pernas e braços amarrados à rocha fria, mas a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa. Quando Paulo olha que a coroa da justiça me está preparada, já está guardada, então é Jesus preparando uma mesa na presença dos inimigos. E então ele unge a cabeça de Paulo com óleo, e o cálice de Paulo transborda. A bondade, a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E Paulo poderia terminar dizendo assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso nos faz ver a morte de outro modo. É isso que um crente precisa saber quando ele está diante da morte. A possibilidade de morte pode demorar um pouco mais para uns, pode ser mais rápida para outros, pode vir de repente para outros ainda. Mas você pode encarar a morte assim: o Senhor é meu pastor
e Tu andas comigo. Eu amo a Tua vinda, Senhor. Nunca encare a morte como o fim. Vou repetir. Viver é mais do que viver apenas. Morrer é mais do que morrer. Para os incrédulos que pensam que o corpo desce à sepultura e acabou, é só o começo. É só o começo. A morte não é simplesmente morrer. E o desespero de alguém que está morrendo em pânico é porque não viveu bem, não viveu com o seu Senhor, não escolheu entregar a vida para Jesus, não leu a palavra, não ouviu o Evangelho, não abriu o coração para ser transformado, e às vezes é tarde. Deus te deu muitas chances, não perca, não deixe para amanhã. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo apóstolo Paulo, por ter sido um gigante usado pelo Senhor. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, Senhor. Que homem, que experiência, como ele nos ensina a enfrentar a morte com coragem, com a certeza de que tudo já está guardado para ele, para nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir então que todos fiquem em pé. Se você que pode aí estar em sua casa, mesmo daí, coloque-se em pé para receber a bênção final. Depois da palavra, nós vamos impetrar a bênção para você ser abençoado por essa semana. Que a graça maravilhosa e que não merecida do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, nosso Criador, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Sexta-feira, então, 19h30 tem o curso de teologia e depois no domingo nós vamos ter a ceia do Senhor. Hoje era dia 31, até achei que hoje seria a ceia do Senhor, né? Mas não, foi grande nosso culto, 31 foi hoje. Então, semana que vem, se Deus quiser, a nossa ceia.
Venham participar conosco. Fica aí então o convite, Rua Riachuelo 691, Igreja Batista Bíblica, breve virá. Deus te abençoe, boa semana. Boa semana.